Capitão Sander, Leonardo Boris, Rádio Transamérica. Primeiro, parabéns pelo ato de solidariedade a um ex-atleta, a um ex-companheiro de trabalho. Eu lhe pergunto, você acha que a pandemia, de alguma forma, ela mudou o seu comportamento? Bom dia, Boris. Obrigado. Essa pandemia, acredito que para todos, teve um tempo aí para descansar, para ter um reflexo da sua vida, para poder mudar algo em relação ao cotidiano. Acredito que na minha vida não mudou muito, porque a maneira como eu encaro a minha vida, a forma como eu sigo ela é dentro dos parâmetros corretos. Então eu não mudei muito. O que eu pude é treinar bastante e descansar. Então esse foi um dos princípios que eu levei essa pandemia. Sander, um abraço. Aqui quem fala é o Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão financeira do futebol brasileiro. Há quem diga que a pandemia vai voltar o futebol brasileiro para a realidade. Há quem diga que o futebol brasileiro estava pagando o que não podia jogador de futebol. Qual a tua visão nesse aspecto, onde clubes estão reduzindo salários, onde o clube grande que pagava salário de Europa está caindo na realidade, e clube pequeno que estava pagando o que não podia também está caindo na realidade? Você acha que o futebol brasileiro financeiramente, em termos de salário, muda pós-pandemia ou volta ao normal tranquilamente? Bom dia. Lógico, vai mudar um pouco pelo fato de não só essa pandemia influenciar no esporte, no futebol, mas sim em todos os outros setores do país, assim como nas empresas também. Então acredito que não só no futebol, mas sim em todos os setores do mundo e claro, o futebol acaba sendo alvo pelo fato de ser mais visionado. Haroldo Costa, TV Jornal. Sander, muito se fala que nessa volta do futebol, algumas pessoas comentam, que acompanham os times no Brasil, que essa volta do futebol vai deixar os times mais nivelados, que esses 3 meses de paralisação, ou até mais, dependendo da volta das competições, poderia propiciar um certo nivelamento entre os times, um nivelamento técnico. Você concorda com isso e acredita que esse nivelamento realmente existirá, ou tem que esperar a bola rolar para saber em qual nível cada equipe vai estar, se realmente essa paralisação vai propiciar um certo nivelamento entre todos os times do Brasil? E o esporte a gente sabe que vai jogar ainda Pernambucano, Copa do Nordeste e o Brasileirão da primeira divisão. E se vocês conversam entre si, jogadores, se vocês conversam sobre esse assunto, sobre essa possibilidade de um futebol mais nivelado entre todos? Valeu, Sander. Bom dia. A princípio, de primeiro momento, eu acreditava que sim, que pelo fato de ter essa ansiedade de que o campeonato voltaria em breve. Então, com o passar das notícias que a gente vem escutando no noticiário, eu tenho essa ideia de que, como você falou, só vai ter esse parâmetro quando rolar a bola nos primeiros 2, 3 jogos, que a gente vai entender qual o grau do nosso comprometimento, de como foi o nosso treinamento. Então esse fator que influencia de primeira mão só vai ter essa conclusão nos primeiros jogos, que é relacionado aos treinamentos. Se for um foco e uma determinação 100%, pode ter certeza que a gente vai ter esses resultados. Olá, Sander, bom dia. Alessandro Matias, do site eupraticoesporte.com.br. Sander, 2 curiosidades. A primeira, se você está acompanhando as notícias que vêm do Rio de Janeiro sobre o campeonato de lá. As notícias não são boas, da falta de organização, falta de estrutura dos grandes clubes com relação à proteção dos seus jogadores, mas como esse campeonato vai servir de parâmetro para o campeonato pernambucano, queria saber se isso não te preocupa, o que é que vocês, jogadores do esporte, se você também troca
informações com outros da capital, né, do Náutico, do Santa Cruz. O que é que vocês pensam a respeito disso? E a segunda é com relação aos jogadores, colegas seus, que jogam nos clubes do interior, e a gente sabe que a grana não circula tanto quanto é nos grandes da capital, apesar de que os grandes da capital também passam por problemas financeiros. Forte abraço! Eu acabei escutando e vendo essas notícias que passaram durante a semana, só que tem relação direta com uma situação de saúde, né? Então a gente tem que ter cautela e também muita confiança naquilo que é proposto para nós. É claro, se lá teve esses pequenos percursos aí durante o caminho, onde atrapalhou e está atrapalhando, é óbvio que vai ter essas situações meio adversas. Então eu creio que cada estado, cada cidade tem as suas dificuldades, e é claro, aqui também a gente tem isso. Só que é aquilo que eu falei, é a confiança que a gente tem que ter nos órgãos de saúde e levar à risca aquilo que eles propõem para nós e para a volta dos campeonatos, que é isso que a gente quer, que seja logo. Mas a gente precisa ter toda a confiança, toda a cautela e levar à risca para isso que aconteça da melhor forma e não se agrave, para que no meio do caminho ou até antes de iniciar seja cortado. Como eu comentei anteriormente, essa pandemia acaba afetando não só os clubes, mas todos os setores do país. E é claro, quem sofre mais são os clubes do interior, onde a condição estrutural é um pouquinho menor, ou pouquinho não, é totalmente menor que a dos grandes clubes. E isso acaba afetando eles porque eles dependem de uma certa renda, de uma certa estrutura, onde de imediato talvez se cortado ou não venha a receber, pelo fato, como eu falei, de acarretar em todas as situações do mundo. E creio que a gente sensibiliza e fica triste pelo fato de saber que tem colegas nossos que passam por situações difíceis e estão passando pelo fato do campeonato estar parado, e os clubes onde eles jogam também não ter essa estrutura e não ter essa condição de dar algo melhor para eles, pelo fato dessa pandemia pegou todo mundo. Fala, Sander, bom dia a todos. O Sander, o Daniel Paulista vem tentando, né, obviamente com toda a limitação por conta dos cuidados pré-estabelecidos pelo DM, movimentações táticas, né? Ele vem tentando implementar algumas ideias táticas dele para a volta do futebol. Ainda não se sabe se Copa do Nordeste ou Campeonato Pernambucano, onde o Sport tem duas decisões, uma em cada competição, onde tem que vencer para pensar ainda e sonhar com o título. Tem algum trabalho que diferencie, algum método de jogo, alguma ideia de jogo diferente que Daniel Paulista vem passando para vocês? Algum aprimoramento em relação ao que ele treinava antes da paralisação do futebol? Tem alguma inovação, alguma coisa nova no modelo de jogo do Sport em relação a antes da parada? Então, nesse termo, eu acredito que primeiramente precisa se trabalhar as principais valências do futebol, que é o que a gente acabou pecando nessa parada, que é a parte física e a parte técnica. Essa parte tática vai ser trabalhada de uma forma onde, diante desse contexto que a gente vive, esteja mais calmo e mais seguro, para que se possa trabalhar da maneira que ele quer e que é, digamos assim, correta, para se ter um crescimento naquele método, naquela metodologia que ele tem em mente. Então eu acredito que de primeira mão, assim como eu estou trabalhando, né, durante todo esse tempo agora, essas principais valências, parte física, que é o que a gente perdeu, e parte técnica, que é o que a gente não estava acostumado, que era a bola. Nesse tempo a gente estava treinando e muito forte, só que sem a bola, né? Então agora a parte técnica a gente precisa trabalhar, e depois, quando estiver mais seguro
dentro dos parâmetros, dentro desse protocolo que a área da saúde passou, vai ser trabalhada a parte tática da melhor forma, mas de primeira mão é só essas principais valências. Fala, Sander, bom dia para você e a todos, aqui é o Victor Pereira da Rádio CBN. Durante a paralisação, em uma live no Instagram, o volante William Farias chegou ali a dizer que o Sport teve aquele início de temporada mal gerido. Qual a tua opinião a respeito, você como capitão da equipe? Você concorda, você discorda? E também o porquê de você concordar ou discordar a respeito, Sander? Bom dia. Essa declaração dele, eu te juro, eu não vi e nem na live eu acabei assistindo, então porque eu vou falar algo que eu não tenho entendimento, né? Primeiro, eu não tenho entendimento desse planejamento, e segundo, que eu não assisti a live do William, e um assunto que foi tratado a não sei dizer tempo, mas talvez um mês atrás, eu vim aqui falar algo que eu não tenho a ideia. Então, para mim é um pouco, eu seria um pouco hipócrita, seria um pouco falso se eu falasse qualquer coisa aqui sem ter o entendimento dela. Peço desculpa e não poder responder a tua pergunta, mas realmente eu não sei.